Haja letra pra essa moça. Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre espiritualidade e saúde. Estamos aqui com Anderson Nunes Pinto, psicólogo do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, Michel Robin, terapeuta, ator e dançarino, e Alcio Braz, psiquiatra e monge zen. Espiritualidade é a possibilidade de se conectar e se vincular ao mundo. A espiritualidade é muito importante como uma fonte de esperança. Acho que a espiritualidade é um jeito que a gente tem também de poder fazer sentido esse mundo em que a gente vive. A vivência da espiritualidade é algo muito particular, né? Eu acho que a gente poderia conversar um pouco sobre o que é espiritualidade para vocês. Como vocês definiriam? Acho que é uma confusão frequente entre espiritualidade e religiosidade, né? Que são coisas que têm pontos de contato, mas também têm pontos divergentes. Na verdade, a espiritualidade, ao meu ver, ela abarca a religiosidade. Porque, embora ambos os campos se refiram ao sagrado, a espiritualidade não depende de um sistema organizado de crenças e práticas voltada para este sagrado. Enquanto a espiritualidade ela se caracteriza pela busca do sagrado das mais variadas formas. Ela pode recorrer a elementos da religião, que é esse sistema de crenças e práticas institucionalizado, ou não. E de tal maneira que uma pessoa pode se considerar espiritualizada sem ser religiosa, adepta de uma religião específica. Também essa questão da espiritualidade, para mim, bate muito com a questão do mistério, né? Isso. Quer dizer, na minha vivência pessoal, a espiritualidade sempre esteve presente. Meu pai era umbandista, minha mãe católica, né? Mas ambos muito numa vivência espiritual e não muito institucionalizados, apesar do meu pai ser pai de santo, né? Então, lá em casa sempre foi uma coisa bem, assim, muito viva a espiritualidade, embora não necessariamente numa religião muito formal. Então, na verdade, espiritualidade para mim sempre tem a ver com mistério, aquelas coisas que eu não entendia, mas que eu sabia que faziam parte da vida, né? Coisas da vida e da morte. Mas eu era desde pequenininho, eu ficava olhando para as coisas e ficava pensando, mas o que tem atrás dessas coisas? Eu achava que sempre por trás das coisas tinham, como você falava, assim, eu não chamava isso de mistério, mas não tem alguma coisa aí atrás que não é bem isso que eu estou vendo só. Acho que a espiritualidade te dá algum esquema de referência onde você pode se sentir pelo menos acolhido, mesmo na ignorância, mesmo sem entender o que está acontecendo, de repente tem um acolhimento ali. Alguém está te dizendo que aquilo faz parte da experiência humana e de repente você acaba achando mentores, mesmo que você não esteja numa religião institucionalizada, né? Você acha mentores, pessoas que te dão uma luz, que te dão uma orientação. Eu acho que tem uma questão de você não se sentir muito isolado e sozinho diante das conjunturas da vida. De dar mais sentido, né, também para a nossa existência, né? Nesse sentido, dá para falar numa espiritualidade laica. Isso. Porque, independente de ter uma religião ou não, sempre se busca um sentido para a vida, ou valores que possam justificar aquilo que se faz na vida. Né? Um dado do último censo, né? Cresce o número dos sem religião, né? Mas que não são pessoas que não creem em Deus ou que não têm outras crenças, e às vezes fazem, na verdade, um mix de crenças de diversas religiões, ou talvez até de alguma elaboração própria, né? Mas sempre com esse objetivo, né? De buscar um sentido para a própria existência e valores transcendentes que possam ser aplicados às suas situações de vida. Para mim, espiritualidade também é vínculo, é relação com o mundo, é relação com as coisas, né? E as pessoas, às vezes, ficam restritas à espiritualidade porque tem certos padrões, ou certos nomes, ou certos rituais que definem a espiritualidade. E eu acho que a gente pode encontrar a espiritualidade em vários momentos da vida. Acho que a espiritualidade pode ser encontrada
de múltiplas maneiras. É essa a sensação que eu tenho. Existe a ideia de que a espiritualidade é algo que nos tira da vida, né? Isso. Eu acho o contrário, eu acho que ela nos traz profundamente para o vínculo com a vida. E nos ajuda a ressignificar e revalorizar a vida. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Exatamente. E traz também responsabilidade, né? Porque na hora em que você ressignifica isso, né, você também se responsabiliza mais por esse cuidado com a vida, né? Exato. Com a nossa vida, com a vida dos outros, com a vida do próprio planeta, né? Às vezes as pessoas também restringem a ideia de espiritualidade na saúde como se fosse só ter a ver com curas miraculosas ou como se você tivesse que ter uma espiritualidade fortíssima para poder obter algum resultado na saúde, ou por outra, como se pessoas muito espiritualizadas não tivessem problemas de saúde. Quer dizer, tem um monte de ficções nesse campo, né? A espiritualidade realmente faz parte da vida e é interessante porque também, de certa maneira, uma pessoa espiritualizada, ela aprende a cuidar mais de si. Agora, isso não garante que a saúde dela vai ser perfeita, mas talvez garanta que ela vai poder lidar bem com as alterações normais da vida, né? A gente vive no equilíbrio de saúde, doença, vida e morte, né? A espiritualidade ajuda a gente a fazer sentido, como o Anderson falou, ressignificar isso tudo, né? Quem já é espiritualizado na vida, quando enfrenta uma situação de doença ou de hospitalização, traz essa espiritualidade para a situação. Então, é uma forma de enfrentamento espontâneo, pessoal, não precisa ser prescrito, né? E isso é um dado interessante, especialmente para profissionais de saúde, né? Porque às vezes se ignora que existe essa forma de enfrentamento peculiar, pode ser a principal forma de enfrentamento daquela pessoa para os problemas da vida, e os profissionais de saúde não sabem disso. Isso. E não validam, não ajudam o paciente a fazer uso disso quando mais precisam. Eu trabalho também com residentes de clínica médica no Hospital da Lagoa, né? Apesar de eu ser aposentado, eu vou lá e faço um trabalho de meditação, mas que tem a ver com esse cuidado do cuidador, né? Quer dizer, porque não só tem essa questão de não reparar na espiritualidade do paciente e como isso pode ser útil, né? Mas também não reparar na sua própria necessidade de espiritualidade, né? Frequentemente a gente, enquanto médico, terapeuta, psicólogo, qualquer profissão dessa equipe multiprofissional que cuida das pessoas, frequentemente a gente se esquece de cuidar da gente, né? E do quanto que a espiritualidade é importante na nossa vida, né? Agora, me chama a atenção um certo silenciamento sobre o assunto, né? Quer dizer, é como se a espiritualidade não fizesse parte do cotidiano dos serviços de saúde. Esse é um assunto que interfere no enfrentamento da doença e na adesão ao tratamento. Você não acha que tem a ver um pouco com a questão da onipotência? Porque eu fico me lembrando assim, quando eu era recém-formada, né? Que a gente sai se achando. E eu sou pediatra de formação. E era muito comum, assim, você fazer um diagnóstico e a mãe dizia assim, dependendo do que fosse, ela já avisava que ia levar para rezar. E eu ficava com uma certa raiva daquilo. Poxa, fiz todo o diagnóstico, encaminhei o tratamento e depois quem vai levar o mérito é a benzedeira. Eu levei um tempo para perceber que ela tinha uma visão de saúde muito mais holística do que a minha. Né? Quer dizer, eu estava ali ainda naquele modelo biomédico e ela não. Né? Ela percebia que aquela doença provavelmente era a expressão de algum outro tipo de desequilíbrio na vida daquela criança, na vida daquela família. Né? Então, para mim, assim, exigiu uma reflexão e um amadurecimento, né? Para eu poder incorporar isso como algo bom, né? Relevante, importante para a vida daquela criança, daquela família. Né? É verdade. Eu acho que essa palavra que você usou, holístico, é uma palavra interessante, porque normalmente quando a gente fala holístico, dá a impressão que a gente está falando só de coisas alternativas, né? Mas, na verdade, é essa possibilidade de você superar essa fragmentação, né, dos saberes. Outro dia, pesquisando um pouco a origem da palavra saúde e tal, eu fui lá encontrar que a palavra em inglês, né, health, que é saúde, tem origem na palavra whole, que é inteiro, e que depois deriva na palavra holy, sagrado, né? Então, a ideia de sagrado, saúde e inteiro é um eixo, né? É um começo de uma ideia de você ter um espaço
interreligioso dentro da instituição de saúde, né? Exatamente. A Agora- Secretaria de Saúde tem essa preocupação, né, de estar ampliando essa mesma proposta para outras unidades, para os outros hospitais. Eu acho bem legal. Porque, inclusive, nas clínicas de família, isso é muito importante, né? Porque a clínica de família é muito perto da comunidade, né? Então, exatamente. se ela pudesse aliar e fazer parcerias com esses setores da comunidade, isso aí é fundamental, né? Nós temos também outras parcerias com outras religiões, como a religião evangélica. Nós fazemos alguns trabalhos também em igrejas evangélicas da área, como na Igreja Batista do Lins. A gente vai fazer agora um trabalho no sábado. Nós fizemos já também trabalho na Igreja Presbiteriana. Nós temos também um trabalho que a gente já criou uma parceria com a nossa assistente social aqui da unidade, com uma creche presbiteriana que fica na comunidade da Camarista Meia. Quando o profissional ele tem a sensibilidade e a habilidade de tocar nessa dimensão, ele consegue melhorar a sua relação com o paciente. Claro. Isso só pode produzir benefício para o próprio tratamento, né? É o que se verifica na prática. Uma pessoa, teoricamente, que está mais envolvida numa prática espiritual, supõe-se que ela vai ter menos medo para ofertar para o paciente, né? Porque, no fundo, a gente tem que dar um dom ali do não medo. Não é um dom de que eu sei tudo, mas é um dom assim, eu não tenho medo de lidar com o que está acontecendo. Quer dizer que eu sei o que vai acontecer, não quer dizer que eu tenho uma cura miraculosa, apenas quer dizer que eu não tenho medo de ser gente, estar junto com você e poder acolher o seu medo. De alguma maneira, quando a gente compartilha de um ritual, a gente está reafirmando a nossa ligação, né? Então, acho que tem pequenos rituais que são importantes e são possíveis num local de cuidado com a saúde, né? De novo, eu acho que o importante é ver o que aquele paciente precisa e o que ele tolera, o que ele quer, né? Porque também a gente não pode impor, né? Às vezes, quando eu trabalhava nessa parte lá no hospital, tinha muito cuidado de ver o que o paciente quer. No meu caso, que trabalho mais com infância e adolescência, onde os jovens estão cumprindo medidas socioeducativas. E você vê que aquilo é muito importante. Mas, se não for feito com muito cuidado, pode também ser muito invasivo. Pode. Porque, às vezes, você entra com alguma religião e aí desrespeita um pouco a história daquela pessoa, né? Quer dizer assim, quando casa, né, a oferta com o desejo, com a necessidade daquela pessoa, o resultado é muito bom. Muito bacana, né? A espiritualidade, as pesquisas têm mostrado isso, que ela está associada a essas emoções positivas. Não apenas gratidão, mas também sentimento de paz, encorajamento, esperança. E essas emoções, elas têm repercussões não apenas no aspecto mental, mas também físico. Tem algumas pesquisas que mostram isso de uma maneira impressionante, assim. Seria importante que desde criança e adolescente a gente pudesse ajudar as pessoas a desenvolver um olhar para si mesmas, né? Um olhar para esse espaço interior. É aprender a se olhar, né? E ver como é que funcionam os seus afetos. E ter um espaço para isso, né? Um espaço cênico interno, onde você possa ver esses personagens todos se mexendo e não ficar apavorado com medo do que está acontecendo e sem acesso ao que acontece em você, né? Eu fico pensando que, em vez de perguntar só assim, qual a sua religião, mesmo como digo, de maneira formal, né, perguntar assim, em que você acredita? Sim, o bebê ele precisa exercitar a fé na mãe, de que não vai lhe faltar o seio no momento propício, né? Inclusive desenvolver essa fé quando lhe falta o seio também, né? O seio não está presente agora, mas estará. Esse exercício de fé. Isso vai nos acompanhar, vai na verdade nos constituindo como seres humanos, né? Essa fé ela pode se acoplar a uma religião ou não. Vamos conjugar o verbo nós? E nós é o todo junto, funcionando junto, estando junto. Muito essa sensação de que a gente faz parte de um todo, né? E que, apesar da nossa vulnerabilidade, fragilidade, todos ficamos doentes, todos vamos morrer um dia, mas enquanto a gente está por aqui, a gente pode se sustentar, né? Criar um tecido de sustentação. Acho que a espiritualidade nos remete à tolerância e respeito às diferenças, né?